Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Elisete, com a prece inicial, o nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e seguindo os comentários com a nossa irmã Franciele, Elisete, por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade presente e protetora, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece inicial. Vamos todos neste momento serenar nossos pensamentos, acalmar nosso coração e pedir à espiritualidade amiga que nos acompanhe em mais um Evangelho no Lar, que nos inspirem e nos orientem. Possamos nos conectar com nosso Pai Maior, nossa Mãe Maria de Nazaré, e nos prepararmos para os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e usar esses momentos para nosso aprendizado e o nosso crescimento, para que tornemos pessoas melhores. Seguir esse caminho à luz da doutrina espírita, que assim seja. A nossa reflexão de hoje, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 172, Lágrimas. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, está em Mateus 11, 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontou argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim Jesus, que era mestre de confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário e Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram no círculo do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Protearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais à confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortalezas. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através das origens específicas, quando nasce da dor sincera e construtiva. São filtros de redenção e vida. No entanto, se procede do desespero, que são venenos mortais. Pois bem, meus irmãos, a nossa reflexão sobre esse capítulo, Lágrimas, nós podemos
muitas vezes na vida vivenciarmos soluções em que a emoção é tamanha que nos falta palavra para expressar, para dizer os nossos sentimentos. Podemos considerar as lágrimas como palavras de nossas almas, que vem de dentro da gente. É como se fosse nós desabrochando, e através dela somos capazes de demonstrar incontáveis sentimentos de paixão, de amor, de alegria, de tristeza. Nós choramos por tudo que nos traz algum sentimento. E através dela somos capazes de demonstrar incontáveis sentimentos. As lágrimas, na maioria das situações, escorrem às vezes dos nossos olhos, sem que tenhamos controle sobre elas. Um exemplo é quando um ente querido nosso desencarna. Às vezes as lágrimas brotam dos nossos olhos sem querer. Em alguns momentos, elas contam a história de dores, mas também tem a sua essência algo de belo, quando elevarmos ou elevamos os nossos pensamentos, sintonizando com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade benfeitora, com a espiritualidade maior, seja como, por exemplo, o nosso anjo protetor, com o amado amigo Jesus ou com Deus, sentimos olhos marejados de alegria. O bom uso das palavras seleciona o critério de aproximação e de afastamento dos que comungam conosco e do nosso mundo íntimo, do nosso eu. As leituras edificantes também, a prece ungida pelo amor do Mestre, e o amor do Mestre que permite rasgar os céus e aportarmos junto àquelas pessoas ou aqueles que nos querem, que nos desejam e trabalham pelo bem. Pois bem, tudo isso está nesse capítulo retirado desse livro, O Caminho, Verdade e Vida. A vida, para todos nós, constitui uma perfeita relação do ir e vir. Ora, em alguns momentos de mais observação dos fatos, estamos com profundas alegrias, ou com profunda ação, ou com profunda tristeza. Ou podemos estar naqueles momentos de aquietamento diante de todo e de tudo, e sermos a alavanca propulsora de nós e do nosso próximo. Pois bem, muita gente acredita na lágrima, como está no livro, com fraqueza, como Maria acompanhou essa caminhada dele até o Calvário, ela derramou lágrimas. Fala de Pedro também, se lastimou por haver negado 3 vezes a Jesus. E Paulo, o apóstolo, ele mergulhou-se em pranto aonde? Na porta de Damasco. Quanto mais os primeiros cristãos que iam para aqueles círculos, quantos deles e quantas lágrimas foram derramadas ali, mas com certeza, como diz no livro, todas as lágrimas derramadas não eram lágrimas sem esperança. Então, meus irmãos, ele atrás diz para a gente que existem 2 formas de analisarmos as lágrimas no caminho. Existe aquela que lava a alma e ajuda-nos a visitar-nos interiormente, para buscarmos força, para prosseguir nas nossas caminhadas, na nossa existência. E aquelas que representam o desespero das criaturas, essas ainda nos trazem a infância emocional que nos encontramos
como espírito ainda em desenvolvimento. Também, a fuga dos compromissos não significa queremos deixar nos defrontarmos com todos esses problemas, mas significa que estamos a caminho da elevação, confirmando a nossa fé no entendimento necessário das nossas atitudes, que se deve ser o rumo da perfeição humana. Para finalizarmos, estar encarnado para todos nós constitui uma bênção, uma oportunidade de desenvolvimento. A bênção é essa que é ungida através do trabalho edificante na prática do amor do Cristo e do acolhimento aos desvalidos. Em alguns momentos somos iguais a Maria, pranteamos o nosso provar e depois prosseguimos em frente. Em outros momentos somos o próprio Pedro, que diante das verdades irrefutáveis da doutrina espírita, preferimos bater em retirada ou acreditando que podemos fugir de nós mesmos, irmãos. Em outros momentos, somos como Paulo, que diante da porta libertadora de Damasco, chorou, porque não sabemos o que está por vir e não nos acreditamos com a força suficiente para nos superar. Em todas essas passagens, o mestre Rabi se fez presente, que ele está conosco. Quando estiver um ou dois reunidos, eu estarei no meio de vocês, através do amor, através da sua compreensão e, principalmente, através do seu exemplo. Sigamos o exemplo do Mestre Jesus. Nos revistamos de alegria daqueles que pegam suas cruzes e seguem sem olhar para trás. Gratidão. Na leitura de hoje, Emmanuel diz sobre certos sentimentos em como encaramos os nossos sofrimentos, o que muitas vezes não aceitamos ou não conseguimos deixar de sentir certas sensações e de tentar entender o porquê acontecem essas coisas conosco. Mas cá entre nós, sofrer não é bom, não é mesmo? Sofrer é difícil para todos, em todas as épocas das nossas vidas. Muitas vezes, as lágrimas nos fazem companhia ao longo da nossa jornada evolutiva, especialmente no mundo em que ainda vivemos. Precisamos meditar na natureza dessas lágrimas, pois existem até aquelas que são como uma purificação, um verdadeiro banho da nossa alma, extraindo as impurezas, um alívio das pressões, deixar ir aquilo que nos adoecia. São aquelas lágrimas que nos purificam, que nos libertam, que nos levam de fato a pensar em uma transformação. Essas lágrimas, sim, são benditas. No entanto, existem também outras lágrimas, não mais tão libertadoras, estas bem distintas das primeiras, porque não são lágrimas de um arrependimento sincero, não nos fazem mudar. E ao invés de nos levar a uma reflexão, elas nos mantêm estagnados na revolta, no orgulho ferido, na rebeldia, na mágoa, na raiva, no ódio. E tudo isso nos consome por dentro, tira nossa energia, as nossas forças, nossa inspiração. Podemos sentir quanto peso nós carregamos nos nossos ombros. Todos têm as suas provas, cada um tem a sua história, cada um com o seu passado. Mesmo sabendo disso, nós temos muitas dificuldades de aceitar tudo isso. Ninguém quer sofrer, né? Lógico. Todos nós buscamos ter paz, alegria, o bem-estar. Faz parte da nossa condição de vida buscar o melhor, mas enfrentamos as dificuldades e sofremos. Ninguém deve condenar ninguém por estar triste, por chorar. Muito menos deve achar que chorar é uma fraqueza, pois chorar alivia o coração, além de fazer parte da nossa natureza humana. Alivia nosso sentimento de dor, pois somos todos seres humanos, homens e mulheres. Somos todos iguais. E o fato de chorar não significa que somos menos dignos, nem menos fortes, nem menos evoluídos. E é tão importante que possamos nos libertar da raiva, da revolta, do ódio, todos esses sentimentos que nos acorrentam na infelicidade. E ninguém que vibra esses sentimentos se sente feliz. Só se sente amargurado, triste.
como Emmanuel disse, é um veneno que nós vamos tomando todos os dias. Em cada obstáculo da nossa vida é um degrau para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, para que a gente possa encarar a vida, para que ela fique mais leve, mais fácil e nos traga os benefícios da evolução, resgatando nossos erros e criando a nossa própria luz. E eu sei que todos nós vamos conseguir. Não esquecemos da fé, da esperança e principalmente não vamos esquecer que Jesus está conosco todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Gratidão. Lágrimas são os momentos que passamos em nossa vida, né? Bons e ruins, onde expressamos nosso sentimento de alegria, mas na maioria das vezes é por tristeza, por não aguentar mais segurar, então explodimos. Muitas vezes até nos ajudam a aliviar o choro e dá tempo para refletir sobre a situação. Muitas vezes nosso choro é reflexo de uma dor que parece não ter um fim, mas sempre vem para purificar, nos limpar. Franciele já tinha falado, porque é um momento que nos conecta com o nosso Pai Maior, nossa Mãe, Maria de Nazaré, e com o nosso irmão, Mestre Jesus, a espiritualidade. Quando Jesus diz, vinde a mim, Ele está convidando todas as criaturas humanas, nos deixando a certeza de que podemos ir até Ele. Ao se referir aos aflitos e sobrecarregados, Ele se reporta a nós, os sofridos que choram, os preocupados dos dias atuais, os depressivos, os ansiosos, que padecem tantas outras aflições. Na fala, eu vos aliviarei, ele traz a promessa do alívio de nossas dores, que se dará a partir do momento em que nos sintonizarmos no padrão do Cristo. Ele oferta o alívio, mas não a cura, porque a cura real depende de cada um de nós. Ele se iniciará quando tivermos consciência das leis divinas e passamos a vivenciá-las. Essa vivência se dará quando, após análise e reflexão das tendências e tentações que existem dentro de nós, passamos à ação renovadora. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, Cristo vem nos contar a sua autoridade, baseada no suave poder do amor, vem ensinar para a humanidade sobre esse nobre sentimento, no qual ele deu mostras durante toda a sua vida. Ao recomendar aos discípulos que se amassem como ele os amou, falou para a humanidade daquela época e dos tempos que viriam, sendo até hoje o nosso maior exemplo. E ele se coloca como referencial quando diz, aprendei comigo, que eu sou brando e humilde de coração. Mostra-nos virtudes que precisamos trabalhar em nosso mundo íntimo. Todos nós temos fardos a carregar, mas Jesus não deixa dúvida, ao seu lado eles se tornarão leves, e assim achemos repouso para as nossas almas. Sabemos como o corpo repousa, mas como a alma pode repousar? Isso se dará quando tivermos zerado nossas dívidas perante a contabilidade divina, saudando nossos compromissos. Nesse momento, nossa consciência estará tranquila e em paz, e poderemos caminhar com mais liberdade, porque os obstáculos do passado já estarão superados. Com esse convite especial, Jesus traz o porvir para nós, ofertando-nos o caminho para a felicidade. Não hesitemos em atender a esse glorioso chamado.
que busquemos estar cada dia mais conscientes das mudanças que precisamos promover em nós mesmos. Lembremos que o jugo do Cristo é a observância da lei divina. O jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Pensemos nisso. Gratidão. Como todos nossos irmãos explanaram, independente das lágrimas que derramamos, que estejamos firmes na fé. As lágrimas de tristeza, que procede do desespero, resulta o desânimo, a falta da fé. A tristeza, além do desânimo, leva o homem ao desespero, à depressão, à loucura e até ao suicídio. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nas instruções do Espírito, bem e mal sofrer, diz: poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já, muitas vezes, vos diz que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa, ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, em vez de se entregar ao desânimo e aos pensamentos negativos, além da fé e da esperança, precisamos, perante aos desafios, reeducar mentalmente o nosso foco na resolução da solução. E a doutrina nos proporciona o conhecimento, nos orientando e nos convidando à ação e melhoria. Dizemos que temos fé. Então, por que do desespero? O desespero é sinal de que Deus não está conosco. E no mesmo capítulo 5, no item 19, Santo Agostinho diz: recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com fé transporte-se as montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Saber sofrer, né, no sentido de não se entregar ao sofrimento e inércia, sim, com a fé e coragem, fazer aquilo que nos cabe em melhoria de nós mesmos, em situações que nos convidam à prática dos ensinamentos de Jesus na resolução de nossos problemas, com resignação, aprendendo a resiliência e esperança de dias melhores. E ante as provas da vida, que lembramos da oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para saber a diferença. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, finalizamos mais um estudo e convidamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Vamos agradecer ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos e até pelas nossas dificuldades, porque nós sabemos que esses obstáculos é que vão nos trazer a evolução, o crescimento e a luz. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça em nossa caminhada, para que nós possamos passar pelos nossos desafios sem revoltas, sem mágoa, sem ódio, e sim nos fortalecendo na fé e na esperança, que o Pai possa sim abençoar a todos os nossos irmãos, que a sua bênção se estenda a toda a humanidade. Que assim seja.